tarde, pessoal. Tudo bem? O tema da nossa aula hoje são as alterações de substâncias no organismo. Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre o uso das drogas e suas substâncias no corpo humano. Definimos como droga qualquer substância que, quando introduzida em um organismo vivo, provocam alterações bioquímicas neste organismo. Geralmente, se refletem como reações físicas ou comportamentais. Mas como essas drogas são classificadas? Primeira classificação é segundo a origem dela. Ela pode ser natural, né, se ela for extraída direto da planta. Ela pode ser sintética, se ela for feita em qualquer tipo de laboratórios ou similares. Ou ela pode ser semissintética, se elas forem extraídas das plantas e alteradas em laboratórios. Em relação à liberação das drogas, que é a comercialização, né? Elas podem ser lícitas, que quando a comercialização é liberada por lei, exemplos medicamentos, que são drogas, tá ok? E elas podem ser ilícitas, quando a comercialização é proibida por lei. Nós temos também as drogas psicoativas, que causam mudanças no sistema nervoso central. Aí a gente precisa entender que o sistema nervoso central é o sistema que fornece e recebe informações de todo o nosso organismo. Ou seja, se eu tenho algum tipo de substâncias que altera esse sistema, eu vou ter alteração no meu corpo inteiro, em todos os fatores, né? Nós temos as drogas psicotrópicas, que alteram sentimentos, pensamentos e atitudes. E nós temos também as drogas depressoras, que são aquelas que diminuem a atividade do sistema nervoso central. São as drogas usadas para pacientes, né, os sedativos nos hospitais, façam que as pessoas fiquem mais calmas. Nós temos também as drogas estimulantes, que aumentam a atividade do sistema nervoso central, ou seja, a pessoa vai ficar ligada no 220. E nós temos as drogas alucinógenas, que são aquelas que vão diminuir e aumentar ao mesmo tempo as atividades do sistema nervoso central. Se a gente entender o que é o sistema nervoso central e entender que tem uma substância que vai aumentar e diminuir ao mesmo tempo, vai dar ruim, né? Nós vamos ter um problema seríssimo de efeito no organismo. Falando sobre efeitos no organismo, geralmente as drogas, de uma forma geral, elas têm uma sensação de bem-estar. Se eu estou doente, por exemplo, e tomo um remédio, qual que é a tendência desse remédio? Que eu melhore, né? Então, depois dessa sensação de bem-estar, pode vir uma dependência. E essa dependência, ela pode ser física, que é quando altera o organismo, ou ela pode ser psicológica, que é a necessidade de sempre querer passar por essa sensação de bem-estar. Em muitos casos, essa dependência pode levar a overdose, né? Que a gente sabe que leva à morte. Enfim, os efeitos que as drogas podem trazer para os organismos em pequeno, médio ou longo prazo, elas causam problemas físicos e mentais, problemas de sociabilidade e problemas sociais. Agora vamos levar isso um pouco para a área da educação física. A gente tem muitos casos, né, de doping, que é atletas que fazem o uso de medicamentos para alterar as suas condições físicas no jogo, seja ela ter um pouco mais de força, ter um pouco mais de resistência, ter um pouco mais de vários fatores que vai dar vantagens em relação ao meu adversário. Então essa é uma introdução para a gente poder entender um pouco sobre como essas drogas, né, agem no nosso organismo. A primeira coisa que a gente tem que entender que droga é qualquer substância, né, que altera o comportamento de uma pessoa. Então a gente não vamos pensar, quando a gente fala drogas, a gente liga diretamente, né, a maconha, a cocaína. Não é só isso. Um próprio medicamento que a gente toma é uma droga também, né? Então, sobre isso que a gente vai falar um pouco, tanto no texto e nas questões a seguir, ok? Muito obrigado.